Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria poder estar com você aqui nessa noite, cultuando a Deus, cantamos ao Senhor Jesus. Que bênção, né? Que músicas bonitas, que falam ao nosso coração, que elevam a nossa alma ao entendimento de que o Senhor que nós servimos, Ele é real, Ele é vivo, está entre nós. Amém, meus irmãos? Como temos falado, nossa igreja, ela é uma igreja pautada nos parâmetros bíblicos. Nós louvamos a Deus porque temos esse momento. Temos um momento em que chegamos aqui inicialmente, tivemos um momento de comunhão. Aqueles que chegaram um pouquinho antes do culto tiveram esse momento de comunhão, de conversa, de saber como que foi a semana, de abraçar, de perguntar como que foi a viagem, o retorno. Isso é muito bom, não é? É muito bom. Mas também nós tivemos o momento da adoração. E adoramos ao Senhor com todo o nosso coração. Não estávamos adorando homens, não estávamos dando glória para quem estava aqui na frente ou para quem estava aí sentado. Não estávamos dando glória a um outro sequer, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós temos o momento agora da oração, aonde nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a Deus. Nós temos feito isso ao longo da semana, não tem sido algo pontual, tem sido algo que acontece ao longo da semana. Segunda-feira, as mulheres estão aqui orando às 15 horas, inclusive o convite para que mais mulheres possam participar. Quarta-feira, culto de oração, temos essa oportunidade. No seu lar, na sua casa, você tem essa rica oportunidade de se reunir com a sua família e orar ao Senhor, ou de até mesmo naqueles momentos em que você está ali no seu quarto sozinho, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor com todo fervor. E temos a palavra do Senhor sendo compartilhada, e nós entendemos que o mover, o entendimento, a luz, quem nos traz é o Espírito Santo de Deus, e a nossa oração nessa noite é que tão somente o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Que toda e qualquer questão humana, que toda e qualquer construção humana fique de fora e o espaço seja totalmente preenchido pelo Senhor. Amém, meus irmãos? É bom fazer parte de uma igreja assim, não é? Uma igreja que é uma igreja de Jesus. Falamos que nossa igreja é uma igreja acolhedora, e é uma igreja acolhedora. Mas também nós temos entendido e temos até reforçado e compartilhado que a nossa igreja não é uma igreja somente para frequentar. Nossa igreja é uma igreja para pertencer. Nós pertencemos a essa igreja, a igreja de Jesus. Porque frequentar, a gente frequenta o clube, a gente frequenta o supermercado, a gente frequenta a casa dos amigos, vai embora sem nenhum vínculo. Mas a igreja, não, nós não frequentamos. Nós pertencemos, e isso faz toda a diferença. Quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Nós louvamos a Deus por esse momento tão precioso que Deus nos dá de juntos refletirmos e meditarmos na palavra do Senhor. E nós vamos ler a partir do versículo 8. A partir do versículo 8, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Aqueles que nós não vimos pela manhã, estamos vendo agora, sejam muito bem-vindos. Espero que você tenha tido uma boa semana. Espero que as coisas na sua casa estejam caminhando bem, na graça e na misericórdia do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos
para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Mas vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando se refere a esse evento glorioso que faz parte da nossa esperança, o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos fala que no momento em que Jesus estava ali, sendo elevado aos céus, uma voz ali disse ao grupo que estava observando tudo aquilo acontecer, da seguinte forma: olha, esse que está sendo elevado aos céus, ele voltará. Fazendo uma afirmação e trazendo uma segurança a um ponto que foi o ponto defendido e ali trabalhado por Jesus durante todo o seu ministério. O Senhor Jesus, ele propriamente disse: olha, eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador. Ele é aquele que disse: olha, eu vou, mas eu voltarei. Voltarei para buscar a minha igreja, voltarei para cumprir aquilo que as Escrituras dizem a respeito de mim. E nós temos os relatos do Antigo Testamento, os santos profetas, que falam acerca disso. Falam acerca desse Jesus que viria, que pagaria o preço pelo pecado, que seria morto, que ressuscitaria, que seria levado aos céus e voltaria para buscar a sua igreja, tratando-a assim, de um modo como o noivo trata a noiva. Ontem estava num casamento, e é bonito quando nós presenciamos ali noivos que se amam, né? E que ali trocam olhares, que ali trocam carinhos, trocam palavras, e a gente fala: olha, com Jesus vai ser isso, vezes uma série infinita de números, que se torna algo impossível de calcular e até de pensar. Jesus voltará, meus amados irmãos, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para cumprir a promessa e cumprir a profecia. E nisso, nós vemos que Pedro, ao escrever a segunda carta, ele trata, e aí nós vemos um apóstolo Pedro com um coração um pouco mais ali maleável, né? O apóstolo Pedro, ele sempre foi aquele que tinha palavras bem rápidas, incisivas, tinha atitudes, algumas questões temperamentais o acompanhavam. E nós vemos nessa carta o apóstolo Pedro, ele tratando ali com aqueles com quem ele está direcionando e tendo o sentido ali da carta, ele trata esses de amados, né? Olha, amados, não ignoreis. Essa fala do amados, né? Essa expressão tem muito mais a ver com João do que com Pedro. Mas a gente vê agora Pedro com um coração moldável, sendo tratado, trabalhado. Alguns dizem que aqui a idade de Pedro já estava avançada, alguns rumores da sua morte já eram mais reais, eram mais presentes, e ali, diante da sua idade mais avançada,
ele havia desenvolvido maturidade e até mesmo uma maior sensibilidade no seu coração. E aí nós vemos ele tratando isso e trazendo à tona, primeiro, uma mensagem que era uma mensagem que, ao mesmo tempo que é nova, é uma mensagem antiga. Porém, alguns, pela dureza do coração, pela inconstância da vida, pela busca pelo poder, pelo sucesso, pela essa questão louca que vivemos de tentar construir os nossos próprios impérios, haviam se esquecido. E hoje a grande realidade é, Satanás, ele não quer fazer com que Deus seja tirado das nossas vidas, mas ele usa uma estratégia muito sutil, que é colocar Deus como último plano das nossas vidas. Nós colocamos todas as coisas primeiro. Nós invertemos o que diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não! Nós buscamos a nossa justiça, nós buscamos as demais coisas. E por último, deixamos Deus. E nisso envolve, inclusive, a promessa de que Ele vai vir nos buscar. Porque se nós vivêssemos a cada dia na expectativa de que Jesus está mais próximo de nós, e de que logo, em breve, a qualquer momento, Ele voltará, certamente nossa vida, ela seria desenvolvida de um modo diferente. É aquilo que as profecias assim dizem, nos apontam, e nela está o seu valor. Inclusive, teremos um curso que vai tratar dessa realidade, vai tratar de um tema muito importante, escatologia, vai ser ministrado pelo pastor Ricardo, a partir agora de outubro, né, pastor? E você que quer participar, serão 8 encontros, às quintas-feiras, vem participar. Ele vai estar ministrando aqui esse curso, muito bom. Por quê? Quando nós entendemos e lembramos, trazemos à memória o futuro, nós tomamos decisões diferentes no presente. E o grande problema hoje, que é um problema que já acompanha os que não são cristãos, mas que acompanha agora os que são cristãos, é essa amnésia mental e espiritual que nós esquecemos da volta do Senhor Jesus, e aí nós vamos tomando nossas decisões, vamos agindo do nosso jeito, vamos fazendo da nossa forma, como se esse dia não houvesse. Pedro, ao dirigir aqui, primeiro, ele fala de um modo que Deus é Jesus, Deus, o Espírito Santo, a pessoa divina, ela é atemporal, está fora do tempo. E por estar fora do tempo, isso, nós precisamos entender que a promessa pode cumprir a qualquer momento. A volta do Senhor pode ser a qualquer instante. Porque no versículo 8 diz, olha, não ignorem uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nisso nós vemos que há uma expressão cronológica de tempo, de espaço, inclusive de velocidade em que as coisas acontecem, mas há um efeito reverso, aonde que no relógio de Deus, os 1000 anos que para nós podem parecer distantes e longos demais, para o Senhor passa muito rápido. É como um dia, é como um minuto, é como um segundo, é como uma hora. Então, nisso, é colocado mais uma vez à tona a realidade de que Ele breve virá. Ele está às portas. E eu fico pensando, se nos dias de Pedro, se nos dias de Paulo, se nos dias da igreja primitiva, já era falado com tanto vigor, já era falado com tanta esperança acerca da vinda do Senhor, da volta do Senhor, imagine hoje, mais de 2000 anos se passaram. O Senhor está mais perto de nós hoje do que nos dias de Paulo e Pedro, do que nos dias dos discípulos. E nós não podemos perder essa realidade na nossa mente, porque quando nós esquecemos, nós contribuímos de alguma forma para que toda aquela avalanche de ideias promovida pelo mundo, pelo diabo, por seus anjos caídos, pela carne, pelo mundo, pelo diabo, possa fazer uma grande bagunça na nossa cabeça e no nosso coração. Digo que hoje a falta de esperança acerca daquele glorioso dia e de quem
virá nesse glorioso dia e de quem é esse glorioso dia, faz com que hoje nós vivamos vidas medíocres, faz com que hoje nós vivamos vidas que são vidas não de filhos legítimos, mas às vezes nós vivemos como se fôssemos bastardos. O Senhor, Ele nos convida para estar à mesa. O Senhor, Ele nos chama de filhos amados. O Senhor, Ele diz, eu estou com vocês, não temam, eu estou com vocês. Ele é aquele que diz, eu sou o Senhor da igreja. Ele é aquele que diz, eu sou o Senhor da família. Por maior que seja o seu problema, o Deus a qual nós cremos e recorremos é maior do que a gente. E quando nós desmerecemos isso, nós começamos a colocar os problemas da nossa vida, sendo eles maiores do que Deus. Nós colocamos os desafios da nossa vida sendo maiores do que Deus. Inclusive, atribuímos mais amor e mais valor às coisas que estão à nossa volta do que a essa realidade latente, que é sermos filhos amados de Deus. Temos o Santo Espírito de Deus morando dentro do nosso coração. É como se alguns, usando uma analogia, tivessem uma grande fortuna enterrada ali no quintal da sua casa, mas eles não dão valor, eles não dão atenção, eles não dão nenhum tipo de olhar diferenciado para aquilo. E nós temos algo de grande valor em nós. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos algo de grande valor que foi dado a nós, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus. E que é a promessa clara, efetiva e realizável, vai cumprir, de que o Senhor voltará. E nesse dia será um dia glorioso. Nós comemoramos o dia da bandeira, comemoramos o dia do cliente, comemoramos o dia das crianças, mas aqui diz que será o dia do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Nós entendemos hoje, numa constante da vida, que nossa vida, todos os dias da nossa vida devem ser dedicadas ao Senhor. Mas será um dia glorioso, o dia em que o Senhor virá nas nuvens, o soar das trombetas, eventos acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo, e nós nos encontrando com o Senhor. E esse dia será um dia marcado pelo cumprimento da sua promessa. E Pedro diz, olha, ainda que você esteja vivendo de qualquer forma, entendendo que a promessa do Senhor é tardia, entenda que ela não é tardia. Ao contrário, o Senhor é longânimo. O Senhor é longânimo na sua palavra, o Senhor é longânimo na sua promessa, com uma finalidade, de que mais pessoas se arrependam e chegam ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus, ao arrependimento genuíno e à possibilidade de se agregar à sua família, à família de Deus. O Senhor está sendo longânimo, meus amados irmãos. Está sendo longânimo com a humanidade, dando a oportunidade de que arrependimento verdadeiro e genuíno aconteça, ocorra. O versículo 9 diz isso, diz que Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Veja a ênfase que é dada, que todos venham se arrepender. Diante da longanimidade de Deus, o Senhor quer que o seu vizinho se arrependa, o Senhor quer que o seu pai, a sua mãe se arrependa. Então há longanimidade, e isso acompanha a palavra dele que diz que as misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Misericórdia, longanimidade, algo que é dado a nós como expressão de um fruto, o fruto do Espírito, mas que nele essa manifestação ocorre de modo automático, de um modo verdadeiro, porque faz parte dele, faz parte do Senhor. E nisso nós encontramos esperança. A nossa esperança deve estar no Senhor. Como diz um cântico, a minha fé e o meu amor estão firmados em quem? No Senhor. No Senhor, Deus dos céus e da terra. No Senhor Jesus. No Santo Espírito.
Isso não deveria nos levar também a viver uma vida de qualquer forma. Isso deveria nos levar a viver uma vida com intensidade, a viver uma vida marcada para dedicação de uma vida para o Senhor Jesus, meus amados irmãos. Porque esse tempo é passageiro, Ele logo voltará. E quando nós trazemos à memória a promessa, a esperança, quando nós trazemos à memória essa realidade das palavras do Senhor Jesus, de que o dia dele está próximo, de que logo ele voltará, nós começamos a viver de uma forma diferenciada nos nossos dias atuais. Porque nós entendemos que a nossa pátria não é aqui. Nós entendemos que a palavra dele é que transforma. O amor que vem dele é o amor que irradia no nosso coração e que de alguma forma pode ser transbordado no coração de outros. As boas ações, as boas práticas, os atos manifestados da nossa conversão, da nossa vida, o nosso olhar. Amanhã, depois, podemos no próximo final de semana chegar aqui e, não sei, o prédio não está mais presente aqui, vamos supor que veio um vendaval, derrubou tudo aqui, e aí acabou a nossa fé, acabou a nossa esperança. Não, porque a nossa fé e a nossa esperança estão firmados no Senhor, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós, e que nos alerta e nos mostra claramente, através dessa carta de Pedro, de que o dia do Senhor, ele está tão vivo quanto antes. E essa latência deveria estar no nosso coração. Nós deveríamos ter essa lembrança todos os dias, assim como nós não nos esquecemos de comer, assim como nós não nos esquecemos de dormir, assim como nós não nos esquecemos de tomar os remédios necessários para a nossa vida, de cumprir com os nossos horários, de atender às nossas demandas, nós precisávamos não nos esquecer de que o Senhor voltará. E o Senhor voltará logo. Porque o esquecimento disso comprometerá toda a nossa vida. Eu acredito que boa parte da expressão do evangelho, do cristianismo, dessa expressão de cristãos dos dias de hoje que nós vivemos, que vivem de uma forma descompromissada, que vivem de uma forma não como discípulos de Jesus, como servos de Jesus, se dá justamente pelo fato de que essa promessa ela já foi esquecida há muito tempo, ou às vezes sequer foi lembrada. E então passam a viver do seu jeito, da sua forma. Alguns determinados grupos religiosos estão se importando no quê? Qual vai ser o nível de arrecadação deles para o próximo ano. Eles já estão fazendo o orçamento, definindo qual vai ser a arrecadação deles para o próximo ano, qual vai ser as campanhas que eles vão fazer, qual vai ser as estratégias que eles vão fazer, quais serão os canais de televisão que eles vão ali embarcar, quais serão as pessoas que eles vão se dirigir. Por quê? Estão em busca de poder. Estão em busca de construção de um império humano, estão em busca da construção de status, e isso, diante do Senhor, não é nada, porque o que de fato vale é o nosso relacionamento com Deus, e quando o Senhor Jesus voltar, nos encontrar em fidelidade, nos encontrar servindo bem, em amor, em fidelidade, com o coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, com o coração que ferve, com o coração que canta aqui à frente e fecha os olhos e se entrega verdadeiramente, com pessoas que falam do amor e da graça de Jesus, com pessoas que têm prazer nos relacionamentos e em estar juntos e entender, eu não frequento uma igreja, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço à igreja de Jesus. Porque frequentar, como disse, frequentamos o supermercado, quando eu não gosto de um eu vou para outro. Frequentamos a casa de amigos, quando uma porta se fecha, a gente vai para outra. Frequentamos alguns lugares, quando nós não queremos ir naquele, nós vamos em outro. Mas igreja é um lugar de pertencimento. É um lugar onde nós somos lembrados, a todo momento, a toda hora, que é Jesus, que é a palavra dele, que são as promessas dele, e que ele voltará. Então, assim como o apóstolo Pedro assim diz aqui,
e traz à memória, nós temos essa alegria em receber essa lembrança, porque essa lembrança renova a nossa mente, renova o nosso espírito, e nos lembra de que somos filhos amados dele. Nós aguardamos justamente isso. Assim como um filho aguarda a chegada do pai, ou assim como um pai aguarda a chegada do filho, nós devemos aguardar esse retorno glorioso do Senhor, esse grande dia, e devemos nos preparar, limpar as nossas mãos, limpar o nosso coração, nos consagrar cada vez mais, porque o dia está próximo. Muitos estão com as mãos sujas, estão com o coração sujo, estão com os pés totalmente afundados na lama. E nós precisamos nos limpar, precisamos nos consagrar, precisamos nos arrepender, precisamos nos achegar mais perto do Senhor, porque o Senhor, Ele perdoa aquele que se apresenta diante dEle com o coração contrito, com o coração quebrantado. E nisso, assim, nos prepararmos para esse glorioso dia, em que a noiva, em que o noivo, em que o Senhor, em que o dia do Senhor, em que a vinda do Senhor, em que o juízo do Senhor, em que a administração e liderança do Senhor serão plenas, serão reais, serão verdadeiras, e esse dia não tarda. Ainda que alguns imaginem que, olha, tanto o dia da libertação quanto o dia do juízo está atrasando, nós precisamos entender que não tardará. A volta do Senhor logo será. E aqui nós vemos o texto nos mostrando e nos dirigindo o entendimento de que nisso nós precisamos, assim, buscar a cada momento das nossas vidas nos achegar mais. O versículo 14 diz: por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, assim como vocês já foram ensinados. E aí nós vemos um processo, e esse processo é até que esse glorioso dia chegue, até que esse dia glorioso em que teremos o reinado do Senhor sendo manifestado, a pessoa dele sendo conhecida, e que antecederá aquele momento em que todo joelho se dobrará diante dele. Nos é ensinado: cresçam na graça, cresçam no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus não tem outro caminho senão o caminho em que nós praticamos e exercitamos as virtudes cristãs que nos são dadas por intermédio de Jesus e por intermédio do Espírito. Estarmos juntos, em comunhão, em unidade, valorizando tudo isso. Valorizarmos o estudo da palavra, valorizarmos a oração, valorizarmos os cânticos espirituais, valorizarmos a bênção de termos uma igreja para congregar, valorizarmos o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Olharmos para os milagres e agradecermos, entendendo que são reais e estão sendo executados assim pertinho da gente. Antes, cresçam na graça e no conhecimento, conheçam mais de Jesus, conheçam mais daquilo que Ele fez, faz e fará. Conheçam mais e tragam à memória a lembrança de que Ele voltará, porque o esquecimento disso comprometerá toda uma vida e comprometerá todo um presente no qual você está e no qual você desenvolve hoje a sua vida familiar, a sua vida em igreja, a sua vida como cristão. O texto da palavra de Deus nos fala lá em Tessalonicenses acerca disso, e fala sobre a volta do Senhor, fala sobre esse momento em que o Senhor, Ele voltará e traz reforços muito positivos a tudo isso que a gente está falando. Tessalonicenses capítulo 5, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite.
Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha só, aonde fica a esperança da salvação? Na nossa mente, aonde nós processamos as ideias, os planos. E diz mais, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai uns aos outros, como também assim o fazeis. Nisso, meus irmãos, encontra-se a importância de sempre nos recordarmos de quem somos, para quem aguardamos e de que forma, que é uma forma ansiosa e é uma ansiedade boa, aguardando assim a volta do Senhor. Quando isso nos acompanha, o nosso presente, ele é alterado. A nossa forma de lidar com o futuro, ela é alterada. A nossa forma de lidar com o passado, ela é alterada. Porque nós entendemos que as provas, lutas, conquistas dessa vida jamais se compararão ao grande momento, à grande esperança que deve nos acompanhar, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Que isso seja algo que traga alegria ao seu coração, esperança à sua mente, porque fará com certeza diferença quando você lidar com a falta de saúde, lembrar que o Senhor Jesus logo voltará. Quando você lida com luto, lembrar que o Senhor Jesus logo voltará, faz uma grande diferença. Quando você lida com a falta de dinheiro, você tem uma nova perspectiva quando você lembra nesses momentos, Jesus logo voltará. Ainda que as coisas da vida aqui sejam duras, mas o nosso coração e a nossa esperança permanecerão fiéis, ancoradas no Senhor. Não perca isso, porque se perdermos essa esperança, nós seremos levados pelas ondas desse mundo, pelas ondas dessa vida. Seremos levados pelas melodias que encantam tantos nessa vida, aparentemente parecendo boas, mas que no final são caminhos tortuosos. Olhemos para Jesus e vivamos essa gloriosa esperança e aguardemos, nos preparando, nos arrependendo, nos limpando, nos apresentando cada vez mais parecidos com Jesus, buscando isso, enquanto assim podemos, porque o Senhor em breve virá. E isso não é algo que é uma promessa que se perdeu no tempo. Não, é breve, está próximo, logo ocorrerá. E é a esperança que faz com que sorrisos brotem em rostos tristes e corações sem esperança voltem a ter esperança. Que Deus nos abençoe e que estejamos sempre ligados e ancorados nessa promessa, nessa esperança, e que isso faça total diferença na forma com que nós lidamos com o dia de hoje, com os problemas de hoje, com os desafios de hoje. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por nos dar, nesta noite, ó Deus, a oportunidade de cantarmos, orarmos, lermos a Tua palavra. Ó Deus, que a lembrança da promessa de que o Senhor virá logo não se perca das nossas mentes, mas que antes estejam assim firmes, que sejam lembradas a todo momento, a toda hora, a todo dia, e que isso faça peso nas nossas decisões, traga, ó Deus, um peso diferente na forma com que nós lidamos com a vida e com os problemas que nos cercam. Que possamos descansar no Senhor e nos alegrar com essa esperança. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.